Boa tarde, boa noite, os amigos aí que estão assistindo o vídeo aí. Eu não sei que hora vocês estão assistindo, né? Então eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Amigos, eu queria explicar para vocês, eu queria explicar para vocês. Bom, todo mundo sabe que um chuveiro de 127 ligar em 220, ele vai queimar, certo? Aí se eu perguntar para alguém, qualquer um sabe. Ué, ligou numa tensão mais alta, queimou, né? Eu queria explicar mais detalhado por que que queima. Isso aí ninguém sabe, né? Quem tá por dentro de elétrica sabe, mas quem é mais leigo no assunto, com certeza não sabe. Então eu queria explicar aqui. Eu vou fazer um desenho aqui primeiro, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Aqui é fase. Meu desenho não é muito bom não, hein? Mas vocês vão entender. E aqui é neutro. Aqui é o chuveiro, certo? Esse chuveiro, eu vou dar um valor nele de 4.400 watts, certo? 4.400 watts. O fio aqui no meio vai, vai por terra, né? Tem que aterrar o chuveiro. Futuramente eu explico por quê. Um fio vai para fase e o outro vai para o neutro, certo? A tensão aqui, eu vou pôr 110 volts para poder, para na hora de fazer os cálculos ficar melhor para vocês entenderem. Mas costuma vir no chuveiro marcado 127, entendeu? Certo? Eu vou ensinar o cálculo agora para vocês. Quanto consome esse chuveiro, você sabendo a tensão e a potência dele, quanto ele consome, certo? Eu vou fazer o cálculo. O chuveiro é 4.400 watts, né? Que eu falei para vocês, certo? 4.400 watts. Aí você divide por 110 volts, que é a tensão que é aplicada nesse chuveiro. 110 volts é a tensão. 4.400 watts é a potência do chuveiro. Olha o valor que deu lá embaixo, 40. Esse 40 é quanto ele está consumindo. Ele está consumindo 40 amperes, certo? 40 amperes. Então eu já tenho três valores do chuveiro. Eu tenho a potência dele, que é 4.400. Eu tenho a tensão, que é 110 volts, certo? E eu tenho a corrente, que é 40 amperes. Agora eu quero achar o valor da resistência do chuveiro, certo? Eu quero achar o valor da resistência. Voltei aqui no desenho de novo. O valor da resistência do chuveiro, aquela resistência que queima, que costuma trocar no chuveiro, né? Acho que muita gente já trocou aquela resistência, né? Certo? Então, eu vou pôr aqui 40 amperes. Esse
chuveiro consome. A tensão que chega nele é 110 volts. E a potência dele é 4.400 watts. Certo? Agora eu vou achar o valor da resistência. Falta eu vou pôr o valor da resistência aqui agora. Certo? Para mim achar o valor da resistência, eu sei que a tensão que chega no chuveiro é 110 volts. Eu divido pela corrente, que é 40 amperes. O valor da resistência dele é 2,75. Não importa a tensão que se aplica nesse chuveiro, se é 110 ou 220. Ele foi fabricado para ter o valor de 2,75 ohms de resistência, certo? Agora eu vou explicar para vocês por que se vocês aplicar 220, queima, certo? Ó, eu vou mostrar agora para vocês aqui o seguinte. Para mim achar a potência do chuveiro, eu tenho que fazer 110. Vocês sabem que é 4.400, mas eu vou fazer o cálculo para vocês acharem a potência. 110 volts vezes 40 amperes. Olha embaixo que deu 4.400 watts. Certo? 4.400 watts deu. Certo? E a resistência desse chuveiro é 2,75. Então, vocês viram o cálculo aqui para achar o valor da resistência do chuveiro, né? Da resistência não, da potência aqui, certo? Agora, eu vou aplicar 220. Ó, 110 dividido por 40 é 2,75 de resistência. O valor da resistência ohmica. Certo? Agora, ó, eu vou pôr aqui 110 volts dividido pelo valor da resistência ohmica é 40 amperes, não é? Agora vamos imaginar que nessa resistência ohmica, que é 2,75, que não muda, ela é fixa, esse valor de resistência é física, é fixo, entendeu? Agora vamos supor que eu aplico 220 nessa resistência. Vocês viram que aqui 110 aplicado nessa resistência, 110 volts aplicado nessa resistência de 2,75 deu 40 amperes, né? Agora eu vou dividir 220 por 2,75. Eu vou aplicar 220 volts nessa resistência de 2,75. Ó, 220 dividido por 2,75. Olha quantos amperes o chuveiro vai puxar. 80 amperes. Era para ele puxar 40, ele vai puxar 80. Agora eu vou falar o valor. O valor que você vai estar aplicando nesse chuveiro, a potência que você vai estar aplicando nesse chuveiro, ele foi fabricado para funcionar com 4.400 watts. Olha quanto a potência que você vai aplicar nesse chuveiro, por isso que ele queima. Ó, ele vai consumir 80 amperes se você aplicar 220.
certo? Ó, 110. Ó, 110 volts vezes 40 amperes é o certo do chuveiro. Esse chuveiro é de 110 volts e ele é de 40 amperes. É o que ele consome. Ó, a potência que deu, 4.400 watts, que é o valor dele. Agora, eu vou fazer 220 volts vezes 80 amperes, que não foi a tensão que eu apliquei no chuveiro? A resistência dele é de 2,75. Eu apliquei 220 volts nessa resistência. A corrente dele foi para 80, que vocês estão vendo aí. Eu fiz o cálculo, 220 vezes 80. Você vai aplicar 17.600 watts nesse chuveiro. Olha quanto você vai aplicar. De 4.400 vai aplicar 17.600 watts nesse chuveiro. Só tem que queimar, né? Agora vocês entenderam por que queima? Porque para não queimar, você tinha que mudar o valor da resistência do chuveiro. Que eu já fiz o cálculo. Um chuveiro de 4.400 watts, certo? Que foi fabricado para funcionar com 220 volts, a resistência dele é de 11 ohms. 11, não é de 2,75. É de 11 ohms. Eu vou fazer o cálculo aqui para vocês verem. Ó. 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 110 volts dividido por 11. Ó quanto esse chuveiro vai consumir. 10 amperes. É por isso que um chuveiro ele consome menos. Certo? A corrente. É por isso que pode o chuveiro, quando você vai comprar um chuveiro de 220, o fio pode ser mais fino, certo? E o de 110, o fio tem que ser mais grosso. Porque vocês viram, eu dividi 110 por 2,75. Me desculpe, amigos, eu errei uma coisa aqui. Vou apagar. 220 dividido por 11 ohms. É 220, não é 110. Aí é o chuveiro de 4.400 watts, certo? De 220 volts e a resistência de 11 ohms. Ele vai consumir 20 amperes. Tá vendo? Então o fio pode ser mais fino aqui. Entendeu? A corrente que ele vai consumir é 20 amperes. Então o fio pode ser mais fino. Agora, ó. Agora eu vou fazer o outro, ó. 110 volts dividido por 2,75. Olha lá a corrente. Vai ser 40 amperes. Então o fio vai ter que ser mais grosso. Então, a vantagem às vezes de comprar um chuveiro, a sua casa chega a 220, você comprar um chuveiro 220, é que você economiza no fio. Você pode usar o fio mais fino no chuveiro 220. E no chuveiro de 110, você tem que usar fio mais grosso. Certo? Agora, vocês entenderam aí, né? Por que o chuveiro queima? Ele vai para 17.600 watts, de 4.400. Agora eu vou mostrar para vocês que um chuveiro, ó, de 220, né, volts. Eu não achei lá a corrente,
o chuveiro de 4.400 watts e 220 volts, ele consome 20 amperes, né? Então 220 volts vezes 20, olha lá, 4.400 watts. Então, o consumo dele é o mesmo. Entendeu? Porque o, que, o que faz um eletrodoméstico gastar mais ou menos é a potência. E não a corrente que ele está puxando. É a potência dele. Entendeu? É 4.400 watts. A única diferença é que se eu usar, se você colocar eletrodoméstico numa tensão 220, o fio pode ser mais fino para ele. Em 110, o fio tem que ser mais grosso. Entendeu, amigos? É isso aí. Então eu vou voltar aqui agora de novo, né? O valor da resistência aqui é 2,75. Valor da resistência. Entendeu? Então, para esse chuveiro funcionar em 220 normal, eu tinha que apagar esse valor de resistência, certo? Para ele funcionar em 220 normal. Tinha que ser uma resistência de 11 ohms. Tinha que ser uma resistência de 11 ohms. A corrente dele ia mudar. Ia ser 20 amperes. E a tensão dele ia ser 200. Estou usando a lousa aqui, aplicativo aí, é uma lousa, amigos. É um aplicativo que faz a função de uma lousa, entendeu? Então, a tensão ia ser 220 volts. Aí ia funcionar bem. Mas se a resistência aí fosse de 2,75, que é aqui onde eu estou fazendo o círculo, a corrente aqui, ó, onde eu estou fazendo o círculo também, ia para 80. Entendeu? Aplicando esses 220 volts aqui, onde eu estou coisando uma flecha. Então, a potência aqui, onde eu estou fazendo outro círculo, ia para 17.600 volts. Por quê? Porque eu não mudei o valor da resistência do chuveiro. Entendeu? Só por isso. Então, quando um chuveiro de 220, a resistência dele é de 11 ohms, não de 2,75. E um chuveiro de 127, o valor da resistência dele é de 2,75. Entenderam, amigos? Se os amigos aí puderem dar uma curtida aí, eu agradeço, tá bom? No, no vídeo aí. E, e, e se não querer curtir também, sem problema. Espero que vocês gostaram da explicação aí, tá bom? Deus abençoe a todos aí e tenham um bom dia.